Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre os vizinhos do crime organizado, ok? Tá? Eu vou falar alguma coisa relacionada como você tem que entender, tá? Essa questão de política, tá? Associado com direita, esquerda, tá? E com os vizinhos do crime organizado, tá? E com os cartéis, tá, que estão controlando o seu bairro junto com os vizinhos do crime organizado, que eu já falei, tá, que é o esquema dos pontos de música alto, tá? Todo bairro, tá, cada bairro está loteado, tá, como um controle, tá, dos vizinhos do crime organizado, tá? E você vai delatar isso para todo mundo e você vai ser oposição desses vagabundos, tá? Mas como eu falei para você, tá, esses indivíduos, tá, eu vou falar aqui sobre a parte social dos vizinhos do crime organizado, tá? Esses indivíduos são terroristas, tá? Ok? Sim, eles são terroristas, tá? E eu estou falando especificamente dos anticomunistas, consegue entender? Eu não estou falando nem dos comunistas, eu estou falando dos anticomunistas. Eles são terroristas, tá? E o objetivo deles é caçar pessoas, tá, que estão se procedendo a favor ou não a favor ou contra os interesses deles, para que eles possam ter essas pessoas como um objeto a ser incriminado e apagado por eles, tá? Os anticomunistas, tá? Eu fui vítima de um, tá? Estava me mantendo confinado, tá? Ele estava me mantendo confinado, ele estava me caluniando, ele estava endossando fraudes, ele estava se fazendo de sonso e ele podia me matar a qualquer momento, tá? Ele podia me apagar a qualquer momento, me prender, dar sumiço em mim e ainda roubou as minhas coisas aqui. Anticomunistas são assassinos, tá? É um perigo, tá? Você tem um anticomunista na sua família, tá? Ok? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: eu já expliquei para você que o raciocínio satânico dessa situação é o seguinte: uma corrida entre vários pilantras estão correndo numa corrida. Um vai chegar em primeiro e o mais forte vai ganhar, não é verdade? Esses são os grupos, tá, que já dominam o mundo, tá? Esses grupos que já dominam o mundo. Significa que você pode chegar e falar que eles são ruins, que eles são errados, que eles são pilantras. Esses aí ganharam a disputa com os vizinhos do crime organizado. Consegue entender? Significa que as intenções, presta atenção para você entender, ó, as intenções dos grupos que são os mais altos, essas vão sempre prevalecer. Como o ditado que diz que a banca nunca perde. Eles vão estar sempre ganhando, ok? E esses vagabundos que estão no seu bairro fazendo anticomunismo, ou então que estão fazendo comunismo, porque depende da linha de financiamento, ou seja, se os mais altos estão financiando anticomunismo ou comunismo dentro do seu país, tá? Isso daí vai estar prevalecendo. E você vai caminhar fora de tudo isso daí, primeira situação. E quando houver um grupo interno ou um grupo externo que está começando a rilhar os dentes, esse aí é o que você vai mais desagradar, ok? Esse aí é que você vai desagradar mesmo, que é os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Aquilo que está mais mandando mesmo em roubar, em espionar, praticar magia negra, no que é seu, tá? Invadir o seu terreno, é isso daí que você vai mais odiar. Ok? E neste momento agora é os movimentos anticomunistas, tá? Ok? Os movimentos anticomunistas são os que mais estão incomodando pessoas agora, tá? Ok? Mas os comunistas também fazem a mesma coisa, tá? Presta atenção que eu vou falar aqui agora para você. Tá aparecendo aí atrás a imagem do filme Refém do Silêncio, que é muito bom esse filme aí. Esse filme aí não fala sobre magia negra, tá? Não fala sobre magia negra. Os filmes que falam é The Crow, tá? The Crow, Minority Report, tá? Tem vários simbolismos. O filme Matrix tem simbolismo de magia negra. Claro que tem que ter uma pessoa experiente para revelar para você, que no caso sou eu. Revelei todos os simbolismos de magia negra nesses filmes aí, sob o domínio do mal, tá? Todos esses filmes têm simbolismo de magia negra não revelados, não exposto diretamente, tá? Ok? Quer ver um esquema que os vizinhos do crime organizado fazem parte? É o esquema do filme Wicker, que é um filme com Nicolas Cage chamado Wicker. O cara faz uma investigação de um esquema de uma garota desaparecida. A doutrina da peidofilia, tá? A questão da peidofilia. Agora eu vou estar sempre pregando esse filme aí. Se baseia nesse filme aí. Veja esse filme, é isso daí que está por trás dos vizinhos que ficam falando da peidofilia. Eles estão caçando homens, tá? Estão caçando homens para torturar em rituais de magia negra. É o esquema com o David, tá? O esquema com o David, ponto de música alta no seu bairro, tá? Fica aí igual um babaca aí. Cara, questão da... Cara, você mais um babaca.
Eu vou ser mais um babaca rilhando os dentes com a questão da pedofilia. Fica aí sendo mais um babaca aí pra você ver. Esse filme aí revela isso daí. É o esquema que eu venho denunciando aí todos os dias. Ó, lembrei do filme aqui agora. Mas esse filme aí mostra justamente essas coisas que eu venho mostrando aqui pra você. Só eu que mostro. Agora que eu citei o filme pra você. Ok? Tá? É isso daí, tá? A peidofilia é um esquema para caçar homens para torturar em rituais de magia negra. E como eu já falei para você, esses bandidos aí que ficam mandando SMS de criança desaparecida, que pega uma postagem só falando sobre a questão da peidofilia e passa para milhares de pontos de crime, eles são torturadores de homens, mulheres e crianças. As três coisas, tá? Ok? Vamos lá. Então o filme Refém do Silêncio é o seguinte, uma garota é testemunha de um crime, o filme já começa assim, ela é testemunha de um crime. Então ela é incriminada com psiquiatria, de ser maluca. E quando o cara vai tentar investigar, vai conversar mesmo com a garota para ver por que ela estava ali, ele mesmo começa a ser ameaçado. Ele começa a receber várias ameaças, tá? E por causa da verdade que a garota estava sendo incriminada. Muito bom esse filme, tá? Esse filme aí eu considero um legado sensacional do cinema. Já falei que os filmes, tá, que são bons legados do cinema são esses que eu tenho citado aqui. É filme para você ver, para mostrar para todo mundo isso daí, tá? É isso daí que os cagalhões do seu bairro fazem, tá? Ok? Vamos continuar. Agora eu vou falar para você sobre questão de política. Preste atenção para você entender. Como eu expliquei para você uma questão do comunismo e do anticomunismo, preste atenção, que eu vou usar como exemplo aqui, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Rolou um vídeo aí do Leandro Carnal, recente aí, com o seguinte título assim no vídeo: não clico em nada desse vagabundo. Ele disse assim: você é direita, esquerda ou neutrão? O que significa isso daí? Diga pra mim. Não, uma pessoa muito experiente tem que explicar para você. Significa a campanha que o Jorge Rodrigues está fazendo 24 horas para você. Sai da direita, sai da esquerda, sai da direita, sai da esquerda. É o Jorge Rodrigues, só eu que faço. Só quem faz sou eu. Sai da direita, sai da esquerda. Por quê? Porque esses dois grupos são comprometidos com os movimentos comunistas e com os movimentos anticomunistas, que são movimentos, tá, para controlar o seu bairro, para obrigar você a fazer vontade de vagabundos, para obrigar você a ser roubado, para obrigar você a ser vítima de fraudes. Consegue entender? Ok? Seja comunista, seja anticomunista, seja contra os banqueiros, seja a favor dos banqueiros. Esses cocôs que estão cagados no seu bairro, tá, espionando, praticando magia negra e roubando, tá, e fingindo que estão dando segurança, esses aí são os lixos que você tem que desagregar desses vagabundos, tá? E esses indivíduos estão como uma peça da manipulação política até as eleições. São eles que não tem que votar no político, não, tem que votar, não, esse político não pode. É isso daí, tá? Presta atenção agora para você entender o que eu vou falar aqui. O que significa isso que ele quis dizer assim? Direita, esquerda, você é direita, esquerda ou neutrão? Né? O que significa isso daí? Preste atenção. Significa o seguinte: eles já estão percebendo que esquerda e direita, as pessoas já estão desmascarando que esquerda e direita não representa nada para você. Você consegue entender? Que o indivíduo que está fazendo política de esquerda, ele está usando você para ele mesmo promover os interesses dele. E que o cara da direita, na verdade, também está usando você para ser eleitorado, para eles resolverem os problemas dele, porque eles têm que pegar os votos no final no fim das eleições. E esse tal desse Leandro Carnal, não falando dele diretamente, mas como ele é um desses impostores, tá? Mas sem querer colocar ele na berlinda aqui diretamente, que tem várias outras pessoas como ele, tem vários outros vagabundos semelhantes a ele. Mas ele está percebendo, ele representa um desses lados, né? Não precisa eu falar qual, provavelmente você sabe, mas ele representa um desses lados, tá? E ele tem assim um ponto de vista dele assim que é como se fosse assim extremista dentro disso daí, mais socializado, mais social, mais light, é como se fosse uma ditadurazinha light para você, tá? Mas ditadura mesmo, tá? O ponto de vista dele. E ele já percebeu que ele está perdendo o eleitorado. Ele está usando só como exemplo, como acabei de falar. Ele está perdendo o eleitorado, assim como vários outros estão perdendo o eleitorado, porque estão aí para enganar você, para te roubar, né? Ok? Para fazer você de babaca, para fazer você trabalhar para eles, tá? Ok?
Consegue entender? Para você não progredir, você achar isso muito bom. Para ter um esquema de bandidos roubando tudo que é seu. Esses bandidos roubando tudo que é seu. E você, poxa, a vida é difícil, cara. A vida é difícil progredir, ok? Consegue entender? Pronto. E aí quando ele diz assim, ó, você é direita, esquerda ou neutrão? O que seria neutrão? Que você é neutro, né? O que seria neutro? É como se ele quisesse, presta atenção para você entender, é como se ele quisesse dizer o seguinte: nós que somos da direita, e nós que somos da direita ou que somos da esquerda, nós estamos trabalhando muito para manter os interesses do país. Nós estamos lutando para manter os interesses do país. E você que não é direita ou não é esquerda, preste atenção como é que o raciocínio deles, tá? É assim que eles pensam, tá? Para eles, eles ainda preferem que você seja de esquerda, da oposição deles, do que você ser neutro. Consegue entender? Estão praticando muita magia negra no meu coração. Eles ainda preferem que você seja, eu prefiro que você seja da oposição, porque na oposição eu posso te destruir, eu posso te atacar, eu posso ter você como um rival, falar mal de você e vou disputar com você para ver quem é que vai ganhar, o lado A ou o lado B. Eles ainda preferem que você seja isso. Porque se você não é dos dois lados, você é neutrão. O que seria neutrão? É uma forma de desvalorizar você, de desvalorizar justamente você que não está agregado a todas as tramóias e trambiques que eles fazem. Ou seja, você que é a pessoa mais comprometida, a pessoa mais sensata, a pessoa que escolheu o lado bom mesmo, que não se comprometer com essas metas e ter os seus direitos, você é neutrão. O que é neutrão? Você é justamente aquele que está cagando e se lixando para tudo. Consegue entender? Quando na verdade os tais dos neutrões mesmo, ou seja, aqueles que estão mesmo se cagando e se lixando para o mundo, são justamente as merdas que são eleitorados da direita e da esquerda. Consegue entender? Então você que é o tal do neutrão, você na verdade não é o neutrão. Você é justamente o cara que percebeu as boas razões mesmo para você não se comprometer com esses dois lados pilantras. Os neutrões mesmo, que são pessoas que cagam e se lixam para o mundo, ou são de esquerda ou são de direita. Ok? E ainda vão botar pressão em cima de você. Você não tá votando nas eleições. Aí, mas você é um verdadeiro de um cagalhão, rapaz. Você é um cagalhão que caga e anda para a vida dos outros. Mas eu sou de direita ou de esquerda. É isso daí. São os cagalhões do seu bairro, tá? Ok? Os fuscoides encostando no seu olho. Estou invocando bem forte aqui no meu coração. O que eu quero falar para você, tá? É que a posição neutra em relação a tudo isso daí é justamente a posição mais sensata sua. Ok? De você ser uma pessoa consciente de não estar envolvido com todas essas tramóias de furingo encostando no seu olho, de vagabundo roubando o que é seu, de esquemas de espionagem. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo aqui sobre a questão de direitos autorais, né? O cara estava ensinando, ele estava falando, o assunto aqui não foi nem sobre direitos autorais, mas ele estava falando sobre, deixa eu ver aqui, ele estava falando sobre registro de... ele estava explicando a diferença de uma versão, né? A diferença, por que não se pode publicar uma versão de música na internet. Então, naquilo que ele foi falando ali, a maneira como ele se expressava a respeito de leis, tá? De leis para... Ele estava só falando, comentando, não estava ensinando, não. Ele estava só explicando por que não pode publicar uma versão. Ok? Tá? Não estava recebendo instrução, não. Estava só querendo saber por que não se pode publicar uma versão. Ok? Foi o próprio site que recomendou que eu visse o vídeo para saber por quê. Ok? E aí o que acontece? Se você prestar atenção na maneira como as pessoas sociais elas se procedem, elas estão bastante politicamente corretas, ou seja, estão bastante regrados pelas leis, né? Ou seja, como se eles se procedessem de modo a não pisar fora das leis, tá, que eles estão inseridos. Consegue entender? E aí você pensa que é assim que funciona. Você pensa que de fato é assim que essas pessoas se procedem. Ou seja, não diretamente a pessoa que estava falando essas coisas. Ele provavelmente se procede dessa forma. Mas quem está por trás dele, tá? E várias empresas que se procedem juntamente com eles aí, não se procedem assim. Não respeitam as leis, tá? E financiam justamente vagabundos que violam essas leis. Para quê? Para que quando você caminhar conforme essas leis, esteja comendo solto uma série de tramóias e trapaças que você não está vendo.
Você não está vendo. E estão violando essas leis para que eles estejam em vantagem. Não, nós estamos praticando as leis. Consegue entender? Como eu mostro para você que eu tenho denunciado, analisando a maneira como essas pessoas se procedem conforme as leis, tá? Eu tenho extremos direitos, tá? De colocar na cadeia pessoas que eu venho denunciando aqui anos e anos praticando plágio e calúnia de plágio em cima do meu trabalho. Você consegue entender? Ok? Você veja que o meu trabalho, no tal do vídeo, o cara ele chegou a falar assim, ele falou assim, olha, se você é um compositor de versão, tudo isso aqui é meu. Se você é um compositor, qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros, de acordo com as leis que esse homem estava falando no vídeo, vai pra cadeia, não é verdade? Espionagem não é crime? Ok? Preste atenção para você entender. Eu perdi o raciocínio, deixa eu só pensar aqui. Ele falou assim, se você faz uma versão de uma música, você tem um grande talento. Sim, poxa, você tem uma capacidade admirável de fazer uma versão de uma música. Não é fácil você fazer uma versão de uma música, ele falou. O que isso significa? Presta atenção que tem a ver com o que eu estou falando, tá? Significa que quando eu faço um trabalho como esse aqui, né, que é o meu trabalho de autor, né? Autor e criador de várias coisas, tá? Eu sou chamado de vagabundo todos os dias. Eu sou tratado realmente assim como se fosse um criminoso. Até mesmo aqui na parentela, no lugar onde eu moro, tá? As pessoas que convivem comigo aqui, que estão comigo aqui, me tratam como se eu fosse bandido, tá? Como se eu fosse bandido, como se eu fosse um lixo, como se eu fosse uma merda mesmo. Como se eu fosse uma verdadeira de uma merda mesmo. É que os parentes me tratam aqui. Mas o que o cara falou aqui, poxa, então quer dizer que eu fiz uma versão, eu fiz a versão da música Cry, o cara falou, ele enalteceu mesmo a pessoa que tem a capacidade de fazer isso daí, uma versão. Eu falei, poxa, eu não sabia que eu era tão importante assim, ok? É assim que esses vagabundos vão fazer você viver a vida inteira. Você consegue entender? Consegue entender? Ok? E aí, analisando a questão das leis, a maneira tão forte com que ele falou, olha, se você toma cuidado, que se você manda uma música para um artista e ele pensa que a sua versão não é registrada, ele patrocina, você processar ele pode ter um grande prejuízo, tá, de estar plagiando uma música sua. Ele falou. Todos os dias eu venho denunciando para você plágio e calúnia de plágio, todos os dias. Bandidos praticando magia negra no meu olho, copiando e vazando o que é meu. Viu? É isso daí que está no seu bairro todos os dias. Fica dando audiência mesmo para conservadores, para esquerdistas, tá? E para os vizinhos do crime organizado, achando que esses cocôs é normal. Tudo isso aqui é meu. Ok? Poxa, ô Jorge, interessante que você aprendeu alguma coisa através desse vídeo. Não aprendi não. Quem foi que disse para você que eu aprendi alguma coisa? Não, você aprendeu sim. Não aprendi não. Você não fala essa mentira na minha frente não. Pronto. Se você cita alguma coisa, tá, de outra pessoa, você vai ser extremamente caluniado de plágio pelos vizinhos do crime organizado e pelos satânicos. Sabia? Sim, ok? É um submundo muito grande mesmo, conspirando contra você, junto com direita, com esquerda, tá? E com esses bandidos vizinhos do crime organizado, ok? Outra coisa que eu quero falar para você, se você alguma vez ouviu esse vagabundo murmurando, tá? Essa merda desse vagabundo murmurando contra mim, fazendo ameaça de morte, tá? Já sabe que ele já está morto, tá? Ok? Por exemplo, numa lei americana, né? Se o indivíduo está fazendo uma conspiração para matar uma pessoa, ele já está morto, tá? Ok? Então eu vou falar aqui para você, tá? É isso daí, tá? Não faça a vontade desses vagabundos, tá? Ok? Como eu falei para você a respeito de andar nas leis, tá? Você vai andar dentro das leis que são justas, por exemplo. Diz uma lei que é injusta, Jorge? Por exemplo, a lei da calúnia. A lei da calúnia, extremamente, as leis, tá, do CNJ são extremamente injustas, tá? Ok? Por exemplo, vou colocar uma aqui para você que eu já falei há um tempo atrás, que é a lei da calúnia. O que diz a lei da calúnia? Diz o seguinte, você não pode falar nada sem provas, é considerado calúnia. Não, de jeito nenhum. O que é calúnia é você falar uma mentira, né?
E aí, se automaticamente você tem provas ou não, isso depende. Você está falando uma mentira. Se você falou uma mentira, mesmo você tendo falsas provas, é uma calúnia. Da mesma forma que se você fala a verdade, mesmo não tendo provas, você está sob o direito de falar a verdade, ok? Não pode ser considerado calúnia, ok? Você pode até não poder iniciar um pleito, porque você não tem uma prova, mas você tem o direito de falar sim. Significa que na lei da calúnia, se você fala uma verdade, o indivíduo fica sob o direito de processar você, para que ele possa censurar você, e aí está violando o artigo 5º. Ao violar o artigo 5º, ele está censurando você de falar a verdade, ok? Só quem fala essas coisas para você sou eu, ok? Consegue entender? Então eu usei aqui alguns exemplos para você poder tatear, para mostrar para você, é meu, tudo isso aqui é meu. São 20 anos falando essas coisas, ok? Então quero falar para você, tá, a respeito disso. Não faça a vontade dos pontos de música alta, tá? Não faça a vontade de ponto de música alta. Não faça a vontade de vizinho do crime organizado. Não faça a vontade de nada que é satânico, que está praticando magia negra em você. Não faça a vontade de nenhum criminoso que está te espionando, tá? Ok? Não faça a vontade de anticomunistas, tá? Eu já expliquei para você que a polícia, tá? Ei, que negócio é esse que a polícia está fazendo a vontade dos vizinhos do crime organizado? Que porra é essa que a polícia faz vontade desses vagabundos? Que porra é essa que a polícia está fazendo a vontade desses vagabundos, né? A polícia tem que fazer, se está comprometida com o que é certo, com o direito, consegue entender? Ok? Consegue entender? Se a polícia está caminhando por esse caminho do direito e do certo, a polícia está fazendo certo. Se a polícia está trabalhando a favor de manjadores de piroca, de uma quadrilha de vagabundos que está espionando o computador, isso daí é crime, rapaz. Que porra é essa? Uma quadrilha de vizinhos espionando os outros, roubando o que é dos outros? Vai tomar no olho do cu. E ainda mais criminosa, encontraventores ainda ganhando dinheiro de espólio. Vai tomar no olho dessa bunda, ok? Consegue entender? Então, polícia manjadora de piroca. Então, você entendeu, tá? Eu deixei mais uma vez o conselho para você entender, tá? Que qualquer coisa que está tentando invalidar, estão tentando invalidar o seu direito para poder você fazer a vontade desses vagabundos que estão praticando magia negra em você. Como é que é? Então quer dizer que eu não estou fazendo a vontade desses vagabundos, magia negra em cima de mim? Vai tomar no olho do cu, você não vai aceitar isso mesmo. A partir do momento que uma porra dessas praticou magia negra no seu cu ou no seu olho uma vez, é pra você nunca fazer a vontade dessa porra, tá? Muito pelo contrário, na Bíblia uma porra dessa é apedrejado, tá? Ok? Tá? Ok? Então é isso daí, tá?